A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, tudo bem contigo, tudo bem com você? Espero que sim. Eu queria fazer aqui uma meditação, bora? Fazer uma meditação na palavra do Senhor, aqui em Rio Grande do Norte. Aqui eu estou na cidade chamada São Miguel do Gostoso. E choveu, resolvendo um monte de problemas, mas eu quero compartilhar, onde eu estiver eu quero compartilhar uma palavra com você. Tá ok? Eu estou aqui na casa do meu filho e quero compartilhar daqui essa palavra com você. Olha, em Gênesis 1:2 tem um versículo curioso. Eu vou ler. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versão Almeida, século 21. Mas o Espírito de Deus. Veja bem, queridos, aqui é cosmogonia, aqui vai ser a criação de todas as coisas. Tudo que é primeiro vai ser criado aqui no capítulo 1 de Gênesis. Mas aqui é uma mensagem para a igreja, porque eu creio que a Bíblia ela fala conosco de uma forma bem diferente. Ela é espiritual, a palavra de Deus ela é a boca de Deus falando conosco. Eu gostaria de compartilhar, porque eu vejo 3 problemas aqui. Eu queria citar um por um, rápido, porque hoje as coisas é muito rápidas, né? O primeiro problema que eu vejo aqui, a terra era sem forma e vazia, ou seja, fora de ordem. O hebraico aponta mais ou menos assim, fora de ordem. Ninguém sabia o que era matéria, o que era... Estava fora de ordem. E muitas vezes na nossa vida as coisas estão também fora de ordem. Deus podia, ele com o poder que ele tem, ele logicamente que tinha o poder de criar tudo de uma vez só. De dizer, haja todas as coisas, de acontecer todas as coisas, aparecer e depois ele criaria o homem. Mas ele foi gradualmente criando, porque ele tem uma mensagem. E eu vejo aqui, essa fora de ordem, é para que nós entendamos que Deus coloca dessa forma algumas coisas, permite que algumas coisas fiquem fora de ordem, para que eu possa ter a minha sensibilidade espiritual de buscar o Senhor e ver o que é que Deus realmente tem para fazer. Então, na criação já tem problemas. O segundo problema que eu vejo aqui, diz que a terra era vazia, vavuru, ou vavuru, quer dizer, esse vazio aqui é confusão. Havia confusão, não tinha nada, era uma confusão. Se tivesse um ser humano olhando, ele mesmo não ia entender o que estava vendo, porque na cosmogonia é assim, né? São mistérios. Ele não ia saber o que estava vendo, era uma confusão, e depois da confusão, fora de ordem. Então, às vezes, as coisas parecem confusas, mas elas têm uma lição para nós. Nós precisamos entender, compreender o mistério, buscar e esperar no Senhor. Né? Aí você vai ver essa construção degrau por degrau, até atingir todos os degraus. O terceiro problema que Deus resolve aqui está bem na parte C do versículo. Trevas. Havia trevas. Ou seja, essa trevas ela tem a ver com conhecimento, ou talvez a falta de conhecimento. E isso nos leva a entender que trevas não é só ausência de luz, sim, mas também é espiritual, é falta de conhecimento. A palavra hebraica para cegueira é ignorância, né? A pessoa que não consegue compreender as coisas de Deus. Havia trevas, confusão e fora de ordem. Ou fora de ordem, confusão e trevas. São problemas que Deus vai ter que resolver ainda lá no início da cosmogonia.
Deus precisa pôr tudo em ordem, porque algo vai acontecer. Agora, o que é que eu vejo aqui? Olha o que diz a parte D do versículo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo estava fora de ordem, em confusão, tudo era trevas. Mas o Espírito Santo estava lá. E quando o Espírito Santo está, as coisas mudam. A minha pergunta é, você é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo está na sua vida? Se ele está na sua vida, então tudo vai entrar na linha, na ordem, no prumo. Tudo vai chegar no encaixe perfeito. Porque o Espírito Santo não trabalha em vão. Ele é o arquiteto maior. É ele que está aqui pairando, gerando vida. Porque essa terra ela era 100% anaeróbica, ou seja, ela não tinha vida nenhuma. A única vida que tinha ali era a suprema vida, a vida das vidas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que o Espírito Santo está nas coisas fora de ordem, confusão, trevas. E ele está esperando uma palavra liberada por Deus. E quando eu vejo isso, eu fico trêmulo, porque eu vejo o poder se manifestando de Deus. Eu vejo algo fantástico. Olha o que acontece no versículo 3. Então disse Deus, haja luz, Vaiomer e Ri-or. Haja luz. Eu gosto muito disse Deus, haja luz, porque vem na sequência pós-Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no lugar, a primeira coisa que acontece é isso aí. Tudo entra em ordem e a luz se manifesta. As trevas vai ter que ter seu equilíbrio, vai ter que ter o seu lugar. No caso da vida do espiritual do ser humano, ela vai desaparecer, porque o Espírito vai criar luz. E quando a luz chega, as trevas saem. Eu gosto muito disso aqui, porque quando eu olho para o Evangelho de João, no capítulo 1, 2 e 3, eu vejo ali o Gênesis de uma nova geração. Um novo Gênesis. E isso é completo no capítulo do Evangelho de João, lá no capítulo 20, quando Jesus senta, 21, sopra sobre o seu espírito sobre os discípulos. Então, capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Mas nós vemos imediatamente que esse Verbo, ele era a luz, ele vai brilhar, ele vai tabernacular, ele vai se tornar carne para morar com os homens. A palavra ali, e o Verbo se encarnou, é eskenosai, quer dizer, tabernaculou. Veio habitar, veio tabernacular. E em fases diferentes. Primeiro em Jesus e depois em nós. Porque é uma sequência fantástica dentro disso. Como Deus organizou lá na cosmogonia, no início da criação, e o Espírito Santo, quando ouviu a palavra, quando essa palavra veio do céu, se encontrou com o Espírito, há uma explosão no versículo 3, e aí começa a criação. A criação começa a partir do versículo 3. Por isso que eu disse que João, no capítulo 1, nós temos a encarnação do Verbo, o início de tudo, agora numa nova geração, numa nova época. No capítulo 2, nós temos a formação da família. Deus cria família no casamento. No capítulo 3, nós vamos ver o novo nascimento, o homem sendo gerado de novo, e assim sucessivamente. A grande questão é, como nós estamos diante de Deus, sabendo que o Espírito que habita em nós, que paira na nossa vida, na água do nosso ser,
Ele está nas águas do nosso ser, pairando. E todas as vezes que uma palavra vem de Deus, alguma coisa é manifesta na nossa vida. Porque o Espírito Santo fica esperando uma palavra. E quando uma palavra é liberada, quando você lê a Bíblia, algo tem que acontecer na sua vida e na minha vida. Algo é gerado de novo. Por isso que nós vivemos de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, de esperança em esperança. Porque o Espírito que em nós habita, ele é o Espírito que ele sempre está em contato pleno com a palavra. E quando a palavra é liberada, quando a palavra chega em nós, o Espírito que em nós habita gera alguma coisa. E geralmente algo especial. Que nós possamos entender que a nossa vida é organizada, a nossa vida é... toda confusão é tirada, toda treva é dissipada porque chegou o Espírito Santo para habitar em nós. E quando ele chega, é ele o instrutor, é ele o professor, é ele o consolador, é ele que nos faz lembrar, é ele. Deus abençoe sua vida. Deus te bendiga, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba essa palavra. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, em nome de Jesus.